Em sessão extraordinária, dia 1º de julho, vereadores aprovaram 3 projetos de lei. De autoria da mesa da Câmara, o primeiro deles estabelece um percentual mínimo de servidores efetivos em cargos comissionados. Junto com o item, foi aprovada uma emenda do Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Esse projeto que foi apresentado nada mais é do que atender uma determinação judicial, onde esta casa precisa estabelecer um percentual de pelo menos 25% para atender a ocupar os cargos comissionados na estrutura administrativa da casa, porque hoje nós não temos legislação para isso. Então, a determinação judicial que nós façamos uma lei no prazo de 180 dias, que, se eu não estou enganado, vai até os primeiros dias do mês de setembro. E foi apresentado o projeto pela mesa. Já sabemos que há 2 semanas o projeto foi rejeitado por motivos de ordem técnica e foi reapresentado com as correções que se discutiu lá atrás. E a emenda que foi apresentada nada mais é, senhor presidente, eu me tomo até a liberdade de ler a decisão judicial para deixar bem clara essa questão, porque essa emenda, senhores vereadores, nós precisaríamos votar nela, porque se nós não atender esta emenda, nós não estaríamos atendendo a decisão judicial e estaríamos sendo sujeito ao tribunal derrubar eventualmente esta lei e prevalecer os 50%, que não é o nosso propósito. Então, o ponto final da decisão judicial do tribunal disse assim, diante desses ensinamentos, conclui-se para a plena eficácia de aludido preceito constitucional, necessária, portanto, a existência de uma norma local estabelecendo os percentuais mínimos de cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores públicos efetivos, vírgula, no caso, vírgula, do legislativo. Então, a decisão judicial é muito bem clara em dizer que precisa ser servidores do legislativo. Por isso que nesta emenda, a diferença desta emenda número 2 para a emenda número 1, que na parte final eu fiz constar da Câmara Municipal de Guarulhos para atender de forma total a decisão judicial. Então eu peço aos senhores vereadores, conversei com alguns colegas aqui, que realmente a questão é necessária seguir da forma que está exposta na emenda número 2, senão daqui a 6 meses, não sei quanto tempo, a casa vai ter um problema maior, que aí terá que atender pela cota de 50%. Então eu peço aos colegas que venhamos votar, obviamente, na emenda número 2, rejeitando por sua vez a emenda número 1, que não atende aos anseios da decisão judicial. Foi aprovado ainda o projeto que cria o cargo de procurador-chefe, também de autoria da mesa da Câmara. O vereador petista Edmilson Souza sugeriu uma emenda supressiva ao projeto, que também obteve aprovação. De fato, quando a gente faz a leitura do artigo 3º da forma que ele estava, ele considera que a tabela 5 e a tabela 6 sejam exclusivamente ocupadas por servidores titulares de cargo. É o que está na lei. Quando nós retiramos a tabela, uma das tabelas, o entendimento que eu tenho, eu procurei no restante da legislação, pode ser que eu não tenha encontrado nesta legislação aqui, que é a legislação que nós estamos alterando, que é a 7.408 de 2005, pode ser que esteja em outro lugar. Aqui eu não encontrei uma garantia de que vai ser ocupado por servidores da casa. Por que eu estou alertando por isso? Porque se a gente não ocupar com servidores da casa, eu acho que a gente não cumpre o que a gente acabou de aprovar, que é esse percentual mínimo para poder atender a demanda que o judiciário está nos colocando. Então eu pediria para que a gente tivesse bem claro essa votação, para que a gente não votasse de forma equivocada. Eu, particularmente, como vereador, eu tenho dúvida. O entendimento que eu tenho, quando você retira uma tabela, numa lei que está clara e efetiva, que você só vai ocupar com cargos, com pessoas, com servidores da casa ou da prefeitura, como é o caso que está aqui na lei, quando você retira a tabela, você retira do corpo do artigo a tabela, você está tirando a obrigatoriedade dele ser ocupado. É uma emenda que tem como objetivo, busca suprimir o artigo 5º do projeto de lei que nós estamos em discussão,
eu tinha iniciado o debate aqui, peço voto favorável e assinatura na emenda, para que a gente discuta num segundo momento. Não é que a gente é contra, tem que encontrar uma saída, mas colocar junto com o projeto dos procuradores algo que não tem a ver com o assunto, eu acho que a gente corre o risco de prejudicar o objetivo principal da sessão de hoje, entre outros, que é a questão de adequar a casa a esta solicitação do Tribunal de Justiça. Então peço o voto favorável, nós vamos votar primeiro a emenda, peço o voto favorável dos colegas. Obrigado. O último item aprovado foi um substitutivo a um projeto do Executivo que desafeta áreas no Trevo do Bom Sucesso. Após o fim da sessão, o presidente da Casa, professor Jesus do Democratas, falou com a nossa reportagem. Eu quero dizer que realmente a Câmara Municipal de Guarulhos, aqui nós tivemos nesse semestre muitos projetos polêmicos, realmente é meio complicado, não é tão fácil assim. Haja vista, como você disse, ontem nós tivemos a sessão até quase 10 horas da noite, hoje tivemos também extraordinárias, para que pudéssemos votar projetos importantes para a população. Hoje tivemos um projeto importantíssimo que foi a questão do Trevo do Bom Sucesso, liberando algumas áreas para que realmente dessemos aí continuidade à construção do Trevo de Bom Sucesso, que as pessoas que moram ali na região do Bom Sucesso, Baixo de Pimenta, sofrem muito com aquele trevo. Então assim, o semestre na realidade ele é muito complicado, a casa aqui cada um tem os seus interesses particulares, tem as suas idiosincrasias, mas eu quero crer e acreditar que foi um momento bom, um semestre bom, e eu tenho certeza que nós agora entraremos em recesso, mas no próximo semestre teremos outros projetos também para votarmos e estamos aqui em prol da população. Sei que a política está desgastada, é muito complexo, mas eu quero dizer que os vereadores aqui, muitos vereadores trabalham em prol do município, em prol da comunidade.